Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Livro de Josué, porque nós vamos meditar alguma coisa neste livro. Mas outros textos também vão sendo citados, e quando eu chegar então no livro de Josué, mantenha aberto aí no capítulo 1, que a gente vai pensar um pouco sobre ele. Eu quero falar hoje sobre as dificuldades e desafios para fazer a obra missionária. As dificuldades e os desafios para fazer a obra missionária. Para abordarmos então este tema, é preciso que saibamos onde estamos pisando e com quem estamos andando. Deus vê dificuldades? Não, lógico que Deus não vê dificuldades. Nós é que vemos as dificuldades. Os desafios são de Deus. E nós é que somos desafiados a transpor as dificuldades. Elas existem, mas Deus não olha para isso. Nós é que olhamos para as dificuldades. Se nós colocarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, nós pararemos de olhar as dificuldades. Nós pararemos de olhar as barreiras. Então, colocando os olhos naquele que nos chamou para a obra, para aquele que não vê dificuldades, com certeza nós teremos outras atitudes. Já que ele não vê dificuldades e nós é que somos desafiados a transpor essas dificuldades, é importante saber que realmente elas existem, mas Deus não olha para isso. A única coisa que o Senhor requer de nós é disposição e fé. Se lembre que Ele nos chamou como testemunhas para a gente ver as maravilhas que Ele é capaz de fazer. Cada contexto tem as suas peculiaridades e desafios culturais, mas o Evangelho é para todo mundo e tem transformado pessoas de todas as épocas, nacionalidades, condições sociais. E a maior certeza olha o que está em Apocalipse 7, versículo 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Lá estará, querido, este povo, essa etnia, esse grupo que você está trabalhando ou que você irá trabalhar. Todo o ajuntamento, todo o grupo definido com uma língua, todo o grupo de juntamento cultural está incluso nesse texto. E naquele grande dia terá representante de todos estes grupos. Olha como Deus faz uma divisão detalhada. Todas as nações, tribos, povos e línguas. Quer dizer, não escapa nada, não escapa ninguém, queridos. Todos os povos terão seus representantes ali a partir do momento que ouvirem o Evangelho, que é o poder de Deus, e responderem positivamente ao Evangelho. Eu vejo que os maiores desafios, e isso é importante pensar, não está na falta de dinheiro, na falta de capacidade, a idolatria das pessoas, a cultura, o clima, mas sim a falta de disposição da igreja em ir e fazer a obra missionária. Ser igreja, é importante que se entenda que é um grupo de pessoas que não busca os seus próprios interesses, mas sim
os interesses do reino de Deus. Isso é igreja. Não é um ajuntamento de pessoas que está buscando ali o seu próprio interesse, mas é um ajuntamento de pessoas buscando interesses do reino, buscando interesses do rei, dos reis e Senhor dos senhores. A omissão, a falta de ação no cumprimento de um dever, a falta de disposição por parte dos membros, o chamado comodismo, a transferência de responsabilidade são as maiores dificuldades hoje para se fazer a obra missionária. Então vejo que as maiores dificuldades estão dentro e não fora da igreja. Como transpor estas dificuldades? O que Deus disse a Josué é fundamental para tirarmos lições, para vencer as dificuldades e os desafios que temos em expandir o reino. Olhar para a palavra de Deus e colocá-la em prática. Olhar para a palavra de Deus e permitir que ela haja nas nossas vidas e nos nossos corações. Olhar para a palavra de Deus e colocá-la em prática é a melhor alternativa para a igreja. Vejamos o que Deus disse a Josué e tiremos algumas lições práticas. Ele não ficou apresentando as dificuldades que Josué iria enfrentar, mas a forma de transpô-las. Então, quando Deus chama Josué, e Deus fala, Josué, meu servo Moisés está morto. E agora Deus começa a desafiar a Josué, a dar a continuidade àquele projeto de salvação, de conduzir aquele povo a penetrar em outras terras. Deus não apresenta para Josué as dificuldades. Deus não apresenta para Josué as adversidades que ele iria passar. Deus não começa a mostrar um cenário de dificuldades para Josué. Deus sabia as dificuldades que Josué teria. Deus sabia as lutas que Josué enfrentaria. Deus sabia as resistências que Josué teria. Mas Deus não apresenta para ele as dificuldades. O plano de Deus é diferente. Deus apresenta as maneiras, as formas de transpor estas barreiras. E é isso que eu quero ver com você. Josué, capítulo 1, versículo 7 e versículo de número 9. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer nestes dois versículos da palavra de Deus. Josué 1, versículo 7 a 9. Olha lá. Somente seja forte. Vou ler os 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Olha lá, queridos. Primeira coisa que eu quero ver com você, não está diretamente nesse texto, mas voltando a Êxodo 24:13, diz o seguinte:
E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Primeira coisa que eu vejo aqui é discipulado. Josué foi extremamente discipulado por Moisés. Josué caminhou com Moisés. Josué aprendeu com Moisés. Josué anotou a maneira que Moisés se relacionava com Deus e a maneira que Moisés se relacionava com as pessoas. Ele foi um aprendiz, o que é um discípulo, é um talmidinho, o que é um discípulo, é um aluno. Ele foi aluno de Moisés e chegou o tempo dele. Então essa é a primeira coisa. Pessoas discipuladas são aquelas que aprendem não só na teoria, mas na prática a fazer o que o seu líder faz. Segunda coisa que eu quero ver está no versículo 3, que nós não lemos. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. As promessas de Deus. O missionário, ele tem que entender que ele é um discipulador e não há sucesso sem sucessor. E segundo, ele tem que viver debaixo das promessas de Deus. Aquele que o chamou, ele não o desamparará, ele não o abandonará. Saber que temos promessas para possuirmos a terra. Salmo 8, versículo 2. Espera só um momentinho. Isso. Pede-me e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. As promessas de Deus não podem ser jogadas fora. As promessas de Deus não podem ser enterradas. As promessas de Deus não podem ser sufocadas, porque aquele que promete, ele é fiel para cumprir. Deus vela pela sua palavra para se fazê-la cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, versículo 5. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Saber que não estamos sós e que o Senhor é o maior interessado nesta conquista. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 1:23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O texto que abrimos o culto, Mateus 28, 19 a 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Presença de Deus. O missionário não anda só, ainda que o mundo venha lhe abandonar. Quem te chamou foi Deus, não foi um homem, e o Senhor é fiel para cumprir na sua vida aquilo que Ele lhe prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Firmeza, versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Para fazer a obra missionária tem que ser cabra macho. Se forem as mulheres, tem que ser de fibra. Dedicação, paciência e perseverança são necessários para quem quer colher os frutos. Firmeza naquilo que está fazendo, firmeza em atender o chamado. Os 3 Ds do missionário: desprendimento, dedicação
Mas é importante que nós estejamos ligados. Eu me desprendo daquilo que está me prendendo, eu me dedico ao chamado de Deus, e eu tenho disposição, pronto, terceiro, disposição para cumprir o que Deus designou ao meu coração. Aí está a firmeza. Obediência. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Ainda versículo 7. Obediência a toda a palavra está incluso o id. E além de estar incluso o id, querido, exige-se fidelidade à palavra. A palavra não pode ser negociada. Ainda que os resultados não venham, ainda que os resultados demorem, mas seja fiel à palavra, seja fiel ao Senhor da palavra, não negocie a verdade, não apele para o louvor e glória do Senhor, que o Senhor agirá no seu tempo. Fidelidade, ainda no versículo 7, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Somos tentados a negociar a palavra, querido, para que os resultados surjam mais rápido, mas não é o caminho. Fidelidade é tudo, e a verdade é inegociável. Outro ponto, proclamação. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Versículo de número 8. Em 2 Timóteo 4 e 5, Paulo diz a Timóteo: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Cumpra o seu chamado. Cumpra a vontade do Senhor para a sua vida. Ouça o que o louvor cantado, a mensagem cantada hoje disse. Se desfaça dos seus projetos e encha a tua vida com os sonhos de Deus, com os projetos de Deus, com a vontade de Deus, com o chamado de Deus. Reflexão, versículo 8. E de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Eu preciso examinar as Escrituras, eu preciso conhecer a verdade, eu preciso buscar a cada dia afinar a sintonia com Deus, porque em meio à crise, em meio à luta, em meio à adversidade, o inimigo toma de oportunidade e começa a colocar dúvida à nossa cabeça. Lembra o que aconteceu com João Batista? João Batista viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olhou para Jesus e disse: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Convém que ele cresça, convém que eu diminua. João Batista tinha convicção. João Batista batizou Jesus e algo poderoso aconteceu. O Espírito Santo, na forma corpórea de pomba, veio sobre Jesus. E João Batista ouviu uma voz dos céus que bradou: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. João Batista tinha certeza que Jesus era o Messias. Mas quando João Batista estava preso, encarcerado, surgiu uma dúvida. As lutas, as adversidades, as dificuldades são grandes oportunidades para o inimigo tomar de oportunidade para confundir a nossa mente, confundir o chamado. Quantas vezes o inimigo atentou contra a minha vida e da minha família? Será que eu fui chamado para isso? Será que não chegou o meu tempo? Será que não chegou a minha hora? Será que não é hora de voltar para a minha terra?
O inimigo, ele toma de oportunidade. Ele fez isso com João Batista. João Batista chamou os seus discípulos imediatos e mandou que perguntasse a Jesus se realmente ele era o Messias. Oh, querido, reflita na palavra de Deus. Tenha os seus momentos de introspecção, de conversar com Deus, de afinar a sua sintonia com Deus, de buscar o Espírito Santo, de permitir que o Senhor te renove, te revigore, para que você tenha força de dar mais alguns passos. Quantos missionários chegam no campo e por causa da demanda e dos afazeres abandonam a meditação da palavra, abandonam a vida devocional, abandonam a vida de oração. E aí o inimigo toma de oportunidade, cria confusão na mente, e a pessoa fica na dúvida, na luta. Será que eu fui chamado mesmo? Será que eu ouvi a voz de Deus? Será que não foi as minhas emoções? Será que não foi a empolgação? Não deixa que o inimigo te confunda. Não deixa que o inimigo coloque dúvida no teu coração. Aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir na tua vida as suas promessas. Eu já partindo para a conclusão, eu quero falar agora sobre o sucesso. Versículo 8 diz: só então, quer dizer, só depois de você seguir todas as regrinhas de Deus, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Queridos, tem algumas palavrinhas aqui nesse texto que é de extrema importância que eu olhe com você. Primeira coisa que eu quero pensar com você: não tente pular etapas. Não tenta querer fazer do seu jeito. Deus, ele deu regras para que Josué fosse bem sucedido. E Josué precisava cumprir cabalmente cada etapa. Porque assim Deus fez com Moisés. E Moisés cumpriu cada etapa. E agora Deus desafia Josué a cumprir essas etapas. E aí só então, depois de cumprir essas etapas, o seu caminho prosperará. E você será bem sucedido. Então, caminhos prósperos e sucesso. Não fui eu que lhes ordenei. Olha só, Deus não está dizendo não fui eu que te chamei. Não fui eu que lhe ordenei. Eu te dei uma ordem. Seja obediente ao chamado. Seja obediente às regras que eu coloquei. Para isso você vai precisar ser forte e corajoso. No meio da luta e da adversidade, não se apavore. Na falta de resultados, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Oh, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você pode dar um brado de vitória, porque o Senhor está contigo. Aleluia, glória a Deus. Ele já comprou e está pago. Amém, Jesus. Olha o que diz a palavra, Apocalipse 5 e 9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens
de toda tribo, língua, povo e nação. Deus já comprou para si aqueles aos quais você está trabalhando, seja de que cidade for, seja de que povoado for, seja de que nação for, não importa a dificuldade, não importa a incredulidade das pessoas, não importa a resistência das pessoas, Deus já comprou para si. Resta-nos buscar essas pessoas. Que aí vem Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 9, 36 e 38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Quer dizer, que indo movidos de compaixão, clamemos ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Que a nossa oração é que sempre Deus levante um povo que esteja disposto a ir mais além. Eu sou muito feliz porque passei muitas lutas, muitas adversidades, muitas dificuldades, mas o Senhor não me desamparou. Nos momentos mais difíceis da carreira missionária, o Senhor estava comigo. O seu Espírito era aquele que me consolava, que ministrava ao meu coração, da minha esposa, dos meus filhos, e a gente então dava mais alguns passos. Quantas vezes tiramos os olhos de Deus? Quantas vezes tiramos os olhos do autor e consumador da nossa fé e colocamos os olhos nas malas, querendo ir embora, querendo desistir? Mas aí o Espírito Santo nos visitava, o Espírito Santo ministrava aos nossos corações, o Espírito Santo enxugava as lágrimas dos olhos e as lágrimas do coração, e nos estimulava a ir mais além. E Deus foi levantando pessoas, homens, mulheres, que abraçaram a causa, que entenderam o chamado, que falaram: eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje estão fazendo a obra. E desses Deus já começa a levantar outros, frutos do trabalho deles, para que eles vão mais além. E Deus vai levantar desses também outros que vão mais além. E assim a obra vai se cumprindo, e assim o reino vai sendo estabelecido, e assim o nome do Senhor vai sendo louvado, e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Se prepare, queridos, se equipe. Deus nos surpreenderá nesta volta. Muitas lutas, muitas adversidades, mas não desanime. Coloque os teus olhos na palavra de Deus. Coloque os teus olhos em discipular pessoas. Saiba que você tem promessas de Deus. Creia na presença de Deus. Seja firme, obedeça, seja fiel, proclame a palavra de Deus e reflita sempre nas Escrituras. E o sucesso virá para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Talvez nessa ministração seu coração ardeu e o Espírito Santo te chamou. Talvez nessa oração você que estava meio desanimado: como é que vai ser a volta? Será que já lutei tanto, já fiz tanto, já tentei tanto? Deus te surpreenderá
No nome de Jesus Cristo, o Senhor. Deus está preparando o cenário, assim como foi com a parousia, com a vinda de Jesus, com o nascimento de Jesus. O mundo estava em crise, as pessoas estavam em crise, e Deus fez algo extraordinário. No dia de Pentecostes, as pessoas estavam em crise, as pessoas estavam abatidas. O mestre tinha ascendido aos céus, parece que eles estavam órfãos, mas veio derramar do Espírito Santo, e algo extraordinário aconteceu, e eles saíram pregando e anunciando as verdades do reino, e as pessoas começaram a se converter, e as pessoas começaram a se achegar, e a obra do Senhor foi tomando uma dinâmica extraordinária. Deus é especialista em transformar momentos adversos em momentos de bênção, em momentos de vitória, em momentos da sua glória.